Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Na lógica mercantilista, pessoas se transformavam em mercadorias, porque é isso que a lógica do lucro faz. A lógica do lucro dá preço àquilo que não tem. É isso. No início da Idade Moderna, nós estamos vendo renascer com força total uma odiosa instituição do mundo antigo, a escravidão. Pessoas sendo submetidas ao domínio, como se fossem mercadoria, como se fossem animais. Para servir à lógica do lucro, tudo valia. Inclusive ficar em paz com a consciência, já que, como se disse, o negro era apenas aquele que tinha sobre si uma maldição, a maldição de Caim. Muito bem. Hoje a gente continua falando da escravidão, essa crudelíssima instituição que tanto marcou o Brasil colonial e também o Brasil imperial. Você deve se lembrar que, infelizmente, a independência do Brasil, ou seja, o fim do período colonial, não trouxe a abolição da escravidão. Ela só foi acontecer às vésperas da proclamação da República. Foram 300 anos de mão de obra escrava no nosso Brasil varonil. Beleza? Então, olha, esta é a 17ª parte e a gente continua falando da condição, da vida, da rotina e das implicações que envolvem esta instituição chamada escravidão. Alguns falam em trabalho compulsório. É possível que você pegue isso aí numa prova. Não são sinônimos, mas muitas vezes em prova de história aparecem como se fossem. Paciência. Maravilha. Olha, as crianças negras e brancas, portanto libertas e escravizadas, brincavam juntas. Peladinhas pelo terreiro, brincadeiras, na imensa maioria das vezes, brincadeiras inclusive trazidas da África, que os brancos, o senhorzinho que ali corria pelado no meio do outro, que ainda não era tido como escravizado, aprendiam aqueles brincares, aqueles saberes que haviam atravessado o continente. Porém, quando as crianças completavam 7 anos de idade, a máscara da igualdade social caía. E a criança agora vai começar a desempenhar pequenas funções e gradativamente, à medida em que ela vai ficando mais forte, funções mais específicas que exigiam mais força física, enfim. Aos 7 anos de idade começava a vida terrível dessas crianças. Muito bem, 63% dos trazidos da África para o Brasil eram do sexo masculino. As mulheres, portanto, eram em sua minoria. Muito bem, as mulheres, inclusive, valiam um pouco menos do que os homens no mercado de escravos, com exceção de quando estavam grávidas e amamentando os seus filhos. Aí adquiriam um valor muito especial e se tornavam amas de leite dos senhorzinhos. Por quê, Vandim? Porque havia uma crença na época de que o leite das escravizadas, das mulheres negras, pretas, africanas, era mais robusto, dava mais saúde e força às crianças. Portanto, os senhores utilizavam-se desse expediente para nutrir os seus herdeiros. Bom, a mulher que amamentava o senhorzinho não podia amamentar o seu próprio filho. Não tinha tempo para isso, nem leite para isso. Então, esse senhorzinho que recebia o leite crescia, tinha chance de viver. E o filho daquela mulher escravizada muitas vezes entrava para a estatística. E eram altas as estatísticas de mortalidade infantil entre os escravizados. Bom, aos domingos, como já foi dito na aula anterior, o senhor podia permitir, se assim ele achasse, que os escravizados, melhor dizendo,
cuidassem de uma pequena hortinha, plantassem mandioca, criassem até algumas galinhas, num cantinho qualquer. E aí podiam levar esses gêneros às feiras, vender e ficar com o dinheiro. É esse dinheiro que eles vão usar para depois fazer uma proposta de comprar sua própria liberdade, comprar uma carta de alforria. Você vê na nossa lousa interativa que a gente, além de destacar a ama de leite, destacou também a cozinheira. A cozinheira da Casa Grande, ela recebia uma distinção especial. Afinal de contas, tinha que ser mesmo uma pessoa de extrema confiança da família. Imagina, ela preparava os pratos que o senhor, a senhora e o senhorzinho vão comer. Então tem que ser uma pessoa que goza de maior confiança, de uma certa distinção. Costumava, inclusive, ter um papel dentro daquela família que era, especialmente na educação dos filhos, um papel bastante relevante. É importante lembrar que festas, rezas, danças ou folguedos só eram autorizados na senzala em ocasiões muito especiais. Portanto, não era assim, fim de noite, vamos fazer um batuque para o orixá. Não, não. Isso precisava passar por uma autorização. Nós vamos, inclusive, mais à frente, conversar sobre o processo de sincretismo. Como que os negros africanos foram disfarçando sua fé, suas crenças, amalgamando-os, misturando-os com elementos católicos para que passassem desapercebidos e eles pudessem com mais frequência rezar, expressar a sua religiosidade, camuflando-a. E esse processo a gente chama de sincretismo religioso. Maravilha! Da África, eles trouxeram uma devoção católica, que é a devoção à Nossa Senhora do Rosário, considerada a Santa dos Pretos. E este culto, que vem lá de Portugal também, encontra aqui no Brasil nuances da África, nuances portuguesas, e cresce. Em muitos lugares, as igrejas de Nossa Senhora do Rosário eram erguidas, inclusive por escravos, por escravizados, nos momentos de folga, em honra à santa de sua devoção. Muito bem, é importante aqui também destacar que os africanos vinham de 3 regiões muito específicas. Do atual Sudão, vinha a imensa maioria dos escravizados, chamados de Nagôs ou Iorubás. Do norte da Nigéria, vinham aqueles chamados Alfoás ou Malês. Eram muçulmanos, normalmente mais instruídos e de hábitos mais refinados. Por outro lado, bastante temidos, porque eram considerados mais propensos à rebeldia, à fuga, às insurreições. E também de Angola e Moçambique, colônias portuguesas, vieram para cá muitos retirados dali das colônias portuguesas na África. Força na peruca, galera, porque nós estamos precisando. Ah, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.